Olá pessoal, estamos de volta. Mais um vídeo com uma paisagem marinha e uma paisagem também imaginária. É uma paisagem que não estou também usando nenhuma referência, estou fazendo uma criação própria. E o foco desse vídeo é mostrar para vocês como pintar árvores e palmeiras de maneira bem fácil e simples. E desta vez vamos mostrar de forma mais detalhadas e de preferência passo a passo. E nesse vídeo vocês vão notar alguma coisa diferente. Por quê? Porque eu recebi uma crítica de uma internauta que comentou no meu último vídeo, e eu recebi essa crítica com muita naturalidade e de forma muito positiva para o canal. Eu não vou citar o nome da internauta, mas está nos comentários do último vídeo, vocês podem olhar. E eu achei muito interessante realmente a crítica que ela fez. E ela citou numa das comentários que eu falo muito e explico pouco. E eu realmente concordei com ela. Até agradeço a ela, porque realmente ela está coberta de razão. E ela me fez mudar a minha didática desse vídeo. E a diferença vocês vão ver no tema que nós estamos elaborando nesse vídeo, que é como pintar árvores e palmeiras. Eu até, em alguma resposta que eu dei para ela, em algum comentário lá, eu disse para ela que eu aprendi a pintar o que eu sei agora no momento, porque nunca podemos dizer que sabemos tudo, né? Então, tudo que eu sei até agora, eu não tive a felicidade de ter um professor, de ter um mestre, de ter a orientação de uma pessoa física. Então, tudo o que eu aprendi foi visitando ateliês de amigos que são artistas aqui na minha cidade e tentando reproduzir o que eu via eles fazerem nos seus ateliês. Então eu passava às vezes o dia inteiro, às vezes eu tinha mais tempo do que hoje, eu ainda não era um profissional assim, não vivia ainda de arte, então eu passava o dia inteiro visitando ateliês de amigos e olhando eles pintarem. Eu criava aquela amizade e aí eu passava o dia olhando, e quando chegava em casa eu tentava reproduzir o que eu via. E eu não pedia nenhuma orientação para eles, eu apenas olhava. E isso foi muito importante para que eu pudesse desenvolver alguma coisa que fosse interessante. E para hoje me considerar um profissional, porque eu vivo da arte. Então, o comentário da minha amiga foi muito importante, mas em algumas situações realmente é possível as pessoas aprenderem apenas olhando, apenas assistindo como um artista coloca as suas pinceladas. E assim eu aprendi. Agora, claro que se você puder ter um mestre, ter um professor, é muito mais vantajoso. Esse foi uma experiência pessoal minha, mas
se bem que eu gostaria de ter tido realmente um professor. Então eu tento passar aqui para vocês aquilo que eu aprendi, do meu modo de ver as coisas, ou seja, não tenho, por exemplo, a tendência de copiar outras pessoas, mas desenvolver meu próprio estilo. E o que acontece? O que eu tive, na verdade, foi influências de outros artistas, que normalmente acontece com a maioria dos artistas. Eles recebem influência de outros artistas e desenvolvem os seus trabalhos. Então eu tive influência de outros artistas e essa influência foi nessa questão de visitar ateliês, de passar horas assistindo meus amigos pintarem, ok? Mas agradeço a ela, e aqui no canal eu vou tentar simplificar a coisa da maneira mais fácil para que os meus inscritos possam entender bem o tema de cada vídeo. Então, nesse vídeo, eu quero focar nessa questão de como pintar árvores e palmeiras passo a passo, e eu vou mostrar algo diferente, que é a mistura de cores na paleta. Essa vai ser a diferença, e darei mais detalhes de como pincelar, e também vou aproximar a câmera para que você possa ter uma noção mais próxima, porque no caso aqui a câmera fica parada no pedestal e em alguns momentos não tem como eu aproximar bem para você olhar, mas quando eu for focar no assunto principal, eu irei aproximar a câmera para que você tenha uma ideia melhor. Então essas vão ser as primeiras mudanças que terei aqui no canal. Então desculpe aí se eu já falei demais, desculpe aí se eu estou me prolongando muito, mas fique comigo aí até o final. E não esqueça, se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva. Basta você olhar aí, bem aí debaixo do vídeo, tem uma tarjazinha vermelha com o nome inscrever-se. Então você clica nela e você vai estar inscrito, e todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você será notificado pelo YouTube. Mas além disso, uma das coisas bem importantes é você deixar aquele like se gostou, para que nosso canal possa ter alguma relevância, tanto para o YouTube como para as pessoas que assistem meus vídeos. Então fique comigo até o final, e logo depois da vinheta vamos dar continuidade ao vídeo.
Então, gente, nós temos a nossa novidade deste vídeo. Como eu nunca fiz antes, desta vez eu vou mostrar a nossa paleta de cores. Para começar, eu vou mostrar para vocês o seguinte: como é que se monta aqui a nossa paleta. Nós temos um vasilhame aqui com água, porque eu estou trabalhando com tinta acrílica. Quando eu fizer um vídeo e trabalhar com tinta a óleo, aí eu vou mostrar a diferença da tinta a óleo para tinta acrílica, ok? Mas no caso aqui, nós trabalhamos com tinta acrílica porque nós fazemos pinturas rápidas, pinceladas rápidas, e a tinta acrílica ela nos ajuda a acelerar o trabalho, porque ela seca rápido. Então é muito difícil fazer um trabalho rápido com tinta a óleo, porque ela seca muito lentamente. Às vezes demora dias para secar. Então, no caso aqui da tinta acrílica, a secagem não é instantânea, mas é rápida. Então nós temos aqui na paleta, começando pela primeira lá, preto, verde inglês, azul cobalto, verde vissier, violeta, amarelo, terra de cena, laranja, magenta, branco e amarelo Nápoles. Acho que é essa cor, essa última cor aqui, parece que é amarelo, porque parece um cor de pele. Mas se não for, vocês me corrigem depois. Então, nós temos aqui essa nossa paleta preparada, e durante a aula, focando no nosso tema principal, que é como pintar folhas e palmeiras, pintar árvores e palmeiras, nós vamos mostrar aqui a mistura de cores na nossa paleta, e vamos mostrar de forma mais bem detalhada. Então essas cores são as cores que eu vou usar então nesse tema, e aí você vai ver como é fácil misturar. E eu tenho aqui também um tecido, que é o tecido onde vez por outra eu preciso limpar o pincel, e esse tecido ele é necessário porque às vezes o pincel fica muito sujo, e aí para você misturar as cores às vezes atrapalha, e o tecido sobre a paleta nos ajuda a deixar o pincel mais limpo para poder as cores ficarem mais misturadas. Então daí você vai ver essa diferença aqui no nosso primeiro vídeo usando esta aula didática, ok? Então pode ter certeza que a minha amiga lá que fez a crítica, ela foi de muita importância aqui para o nosso canal. Então você vai ficar comigo aí nessa parte principal, e nós vamos mostrar apenas o detalhe do quadro que nós estamos usando como tema, ok? Então fique comigo aí até o final. Então demos aqui uma adiantada. Nesta fase eu não mostrei a paleta de cores, a mistura de cores, porque nós apenas pintamos o cenário principal, e vamos pintar agora o nosso foco, que é o tema do vídeo, né? Como pintar palmeiras e árvores de forma meio simplificada, né? No caso aqui também eu não vou mostrar a paleta, mas na parte final eu estarei mostrando a paleta com a mistura de cores, então você acompanhe até o final. E por enquanto nós vamos só mostrar a aplicação das cores
E na outra parte vamos mostrar a aplicação com a mistura. Então aqui eu estou usando o verde Vissier com um pouco de preto para escurecer e fazendo uma mesclagem com tons alaranjados para dar a impressão de folhas verdes e folhas secas. Porque se eu colocar somente verde, ele vai dar sim um efeito legal de árvore, mas quando você aplica verde e nesse verde você coloca algumas folhas meio amareladas, assim, meio secas, você tem aquela impressão mais realista da árvore. Aí então nós vamos agora clarear a parte da iluminação. A gente colocamos aqui a primeira parte escura das folhas e agora vamos colocar a parte mais clara com o verde inglês claro para dar iluminação para as folhas que estão expostas a maior intensidade de luz, e sempre colocando esta claridade na parte aonde recebe a luz do sol. Porque se você iluminar o lado errado, vai ficar sem sentido. Então nós temos que iluminar então apenas esse lado, e o outro lado da árvore vai ficar escuro. No caso aqui ainda estamos colocando uns tons verde inglês misturado com amarelo e laranja, com batidinhas compassadas, para que essas batidinhas dê impressão de movimento de folhas. Resta eu lembrar a vocês que essas batidinhas, elas não são batidinhas aleatórias, sem sentido, elas têm que ter um sentido. Você tem que fazer as batidinhas, mas as batidinhas elas têm que seguir uma forma, ou seja, uma técnica que pareça volumes de galhos de folhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já dei muita aula de pintura, e na prática, quando eu ensinava isso com meus alunos, eles achavam que teria que botar a iluminação aleatória, ou seja, sair lambuzando as cores. Não é bem assim. Precisa de noção do que você está fazendo. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Então nós terminamos aquela árvore que fica em segundo plano, e agora vamos para uma árvore que vai ficar aqui em primeiro plano. Então vamos usar novamente o preto misturado com o verde Vissier, com batidinhas também em formato de galhos, e com uma diferença que esta árvore que está em primeiro plano, ela precisa estar mais escura do que todas as outras vegetações que estão em outro plano, plano segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Você entendeu? Porque se você colocar esta árvore que está em primeiro plano no mesmo tom da que está em segundo plano, você se perde na perspectiva. Tem que ter, para que você observe bem e tenha a noção de que esta árvore está mais à frente,
é necessário que ela esteja mais escura. Então usamos o mesmo método, verde Vissier misturado com preto, e depois iluminamos com tons verde inglês misturado com amarelo e terra de cena e laranja, para dar a impressão de folhas secas e folhas iluminadas. Mais na frente vamos mostrar a mistura de cores na paleta, ok? Não saia daí, fique conosco. Você deve estar perguntando assim, mas que pincel você está usando? Qual é o pincel que eu uso para fazer esta batidinha? Bom, existe alguns pincéis que dão um efeito bem legal, como o pincel, aquele em formato de leque. Mas eu, particularmente, uso qualquer pincel que seja o pincel achatado. Por quê? Porque eu consigo fazer um efeito de folhas, batidinha de folhas, com um pincel chato. Um pincel pode ser ele de pelo mole ou ele de pelo duro, ou seja, pode ser pelo de Marta. Para quem trabalha com óleo, normalmente a gente usa aquele pincel mais macio. No caso aqui, como eu estou usando tinta acrílica, eu uso esse pincel com pelo mais duro, não sei qual o tipo de material, sei que é um pincel mais duro. E aqui estou fazendo o que é o tronco aqui, o tronco da árvore. E depois eu vou iluminar. E nós vamos iluminar ele com o preto. Primeiro colocamos o preto, que é a sombra, que é a parte escura. Depois iluminamos com laranja, branco e amarelo. Como sempre, eu gosto de trabalhar sempre assim. Eu gosto primeiro de botar os tons escuros, depois clarear com branco. Existem outros pintores, eu conhecia grandes pintores, amigos meus, que eles faziam o inverso, né? Eles colocavam primeiro a cor clara e depois vinha com a cor escura. Mas eu não, eu gosto de colocar primeiro a cor escura, a sombra, depois vinha com a cor clara iluminando. Então vamos agora para as palmeiras, simplesinho. Olha como é simples. A gente faz aqui o tronco aqui das duas palmeiras e puxadinhas. Aqui, é tipo aquele formato de guarda-chuva. E depois vamos só puxando as folhas das palmeiras com pinceladas rápidas e escuras, como acabei de falar, eu gosto de fazer. Primeiro a parte escura, para depois a gente iluminar. As cores das palmeiras também segue o mesmo ritmo das cores das árvores, ou seja, preto misturado com verde Vissier para dar mais um tom escuro, e depois a iluminação com verde inglês e algumas tonalidades de laranja para também aparecer aquelas folhas mais ressecadas. Como eu estou segurando a câmera, eu queria pedir desculpa aí para vocês que aqui na câmera apareceu aqui a ponta do meu dedo, mas não tinha mais como eu editar, fazer uma edição para tirar o dedo, porque teve a sincronia
do áudio com a imagem. Então, algumas vezes vai aparecer o dedo, mas isso nada interfere ao nosso objetivo final. Então, uma palmeira do lado da outra, o mesmo sentido, você faz os galhos em forma de guarda-sol, aquelas linhas do guarda-sol, e depois vai só puxando as folhas assim, com pinceladas, riscando e dando a impressão de folhas de palmeiras. Então agora vamos para a parte da iluminação, como eu falei, verde inglês com amarelo, e também usando a luz no mesmo sentido que ficou a luz aplicada nas árvores, para que possa fazer sentido. Ou seja, se eu colocasse a iluminação das palmeiras pelo outro lado, não ia fazer sentido. Então observe que esses tons mais alaranjados, eles dá aquela impressão de folhas mais ressecadas, de folhas secas, e deixa um contraste bem legal na imagem. Então, estamos ainda quase finalizando as nossas palmeiras com nossas árvores, mas ainda vamos fazer a parte do acabamento. Então, uma vez que eu iluminei as folhas, agora é preciso iluminar os troncos das palmeiras. Então, de um lado vai ficar sombreado e do outro lado vai ficar iluminado. Sempre seguindo a ordem correta da sombra e luz. E logo no começo você viu todas as cores que eu usei para pintar o quadro no total. Daquelas cores que eu aproveitei para pintar o quadro no total, para fazer essas árvores e essas palmeiras, eu estou usando apenas verde, lisier, verde inglês, branco, amarelo e laranja. Mas na parte do acabamento aqui eu vou mostrar para vocês a mistura, né? Eu vou mostrar para vocês como a paleta fica depois que você mistura bastante. Você viu que no começo eu coloquei as cores ficaram todas bem enxuta, tal, mas quando você vai trabalhar com as misturas, a paleta ela fica toda parecendo um abstrato. E aí você vai fazendo, aproveitando as cores que estão frescas e vai fazendo as misturas. Então nós já vamos agora entrar na parte do acabamento e você vai ver a paleta em uso. Então vamos começar usando a iluminação, dando acabamento na iluminação. Você viu aí que eu usei branco e amarelo para colocar bastante luz aqui nessas folhas. Estou usando um pincelzinho de pelo mole, né, para fazer essa iluminação, um pincelzinho pelo de Marta, acredito. Daria para mim usar com pincel também, com pelo duro, mas aqui nesse caso eu preferi usar o pincel para fazer alguns traços, né? Lógico, a iluminação eu usei. E para fazer outra parte também estou usando um pincel também mais duro. Ok?
Agora colocando sombra, aumentando a parte onde está mais sombreada, né, que fica no centro da palmeira. E agora colocar algumas folhas mais ressecadas. Estamos já quase terminando aqui a composição das nossas palmeiras. Agora colocar mais iluminação nesta árvore que fica atrás aqui da casinha. E usando também o branco e o amarelo e o verde de ser para aumentar a intensidade dessa iluminação. Não deixando a árvore perder a estética, né? Porque é necessário que pareça realmente uma árvore. Se bem que existe árvore de todas as formas, né? Poderia fazer uma árvore de outra maneira, outro estilo de árvore, né? Mas, como é que é um quadro criativo, então eu estou fazendo essa árvore mesmo que eu sempre faço nos meus quadros. Continuando com a iluminação. Observe que, da mesma forma que eu falei quando eu iniciei que estava usando apenas essas cores, você observa que eu estou aqui na paleta usando apenas as cores que eu falei. Isso na composição das árvores e das palmeiras. Sem me referir ao quadro no todo, hein? No quadro completo. Então, se observa que, apesar de eu estar falando ainda mais tempo do que os demais vídeos que eu fiz, mas estou explicando de forma mais didática, né? Estou sendo mais didático, estou mostrando aqui como misturar as cores e como fazer as batidinhas. Esse quadro é um quadro criativo. Não estou usando nenhum tipo de referência, são pinturas que eu faço, eu crio no momento, às vezes nem sei no final o que vai dar, eu vou apenas fazendo, vou aplicando as cores e às vezes o final até me surpreende, né? É isso que eu acho o emocionante, né, do trabalho, da arte de pintar. Porque você se distrai, você viaja, né? E aqui, a minha imaginação transportada para a tela sem uso de nenhum tipo de referência. Agora, para finalizar, seria importante colocar pelo menos 2 barquinhos aqui, né, nessa praia, nesse mar. E é isso que nós vamos fazer, né? Colocar 2 barquinhos aqui bem simples e com pinceladas bem rápidas. E no final nós vamos fazer uma imagem com panorâmica de todo o quadro para ver o resultado final. Então você pode praticar. No começo talvez o resultado nem seja tão satisfatório. Isso acontece com todo mundo. Todos os pintores passaram por isso. No meu caso, muitas das vezes eu tentei fazer um trabalho e não tive um resultado satisfatório.
Mas depois de tanta persistência, já é possível conseguir fazer um trabalho e achar um resultado satisfatório. No caso aqui, o trabalho está ficando bom. Estas ondas que eu fiz aqui da praia também ficaram bem legal. A profundidade das nuvens, das montanhas lá no final do horizonte também ficaram bem legal. Ainda posso melhorar a minha forma didática. Tentarei melhorar o máximo possível. Então, você pode comentar, pode fazer um comentário aí, pode criticar. Olha só como a crítica da minha amiga valeu bastante. Talvez se ela não tivesse feito uma crítica, eu nem teria ainda usado este método, mas ela me deu um incentivo. Primeiro, ela fez uma crítica de forma bem honesta, porque a gente sabe, né? A gente percebe quando a pessoa faz uma crítica honesta e quando a pessoa faz uma crítica com tons de ironia, de deboche. No caso da minha amiga, ela fez uma crítica bem legal, eu entendi. E tomara que ela veja esse vídeo aqui e ela possa comentar novamente, mas estou aberto a tanto aos elogios como às críticas sem nenhum problema. Vocês não vão encontrar uma pessoa que se aborrece rapidamente. A pessoa me tirar do sério tem que ser uma coisa muito séria mesmo. Então, vamos ver agora o trabalho finalizado. E aí vocês façam uma análise e me digam aí nos comentários o que você achou. Eu sei que eu posso melhorar mais ainda a minha didática, é o que nós vamos fazer daqui para frente. E vamos para a parte final, que é a nossa assinatura. A assinatura de Frank Silva. Então tá aí. As cores ficaram bem harmônicas. E desde já agradeço a todos aí por assistir até o final. Fui!